Olá, preciosos irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, pela preciosa causa do Evangelho, enquanto estamos fazendo nossos últimos esforços para alcançar o aperfeiçoamento prometido pelo Espírito Santo para este dia final. Somos aperfeiçoados através do sangue. Entramos em sua presença com ousadia, além do véu. É aí onde a verdadeira igreja é chamada para viver nesta hora. Veja, além do véu, é onde está a glória da Shekinah, onde os pães da proposição se mantêm frescos, onde a palavra é amadurecida, onde está a vara de Arão, que foi vivificada pelo poder da glória de Deus. Essa vara que foi eleita, predestinada para representar a vida cristã de um povo eleito, de um sacerdócio real, que é chamado para viver além do véu. Lá atrás, aonde está a glória de Deus. Essa glória é o Espírito Santo. O Espírito de Deus agora tem atravessado pelas 7 eras da igreja, que estão representando o segundo átrio, onde estavam os 7 castiçais, onde estavam os pães da proposição, onde estava o altar do incenso. A luz daqueles candelabros era a luz que caiu em Atos 2, o Espírito Santo, incendiando o primeiro pavio, a era de Éfeso. Logo, com aquele fogo, incendiou a segunda era, o segundo pavio, e veio até aqui na 7ª era. Veja, o fogo do Espírito Santo, passando por essas 7 eras, 2000 anos de pregação, o fogo do Espírito Santo, mas era a dispensação do Filho de Deus. A igreja ainda não era chamada para viver além do véu, porque só havia reformadores. Muitos cabos soltos ficaram para trás, muitas perguntas sem respostas, muitas coisas não conectadas, não podiam entender o mistério da divindade, não podiam aplicar o verdadeiro batismo. A igreja carregou o batismo nos títulos até o tempo da restauração, aqui no tempo do fim, quando o restaurador, o anjo de Malaquias 4, levou a igreja à verdade de que Deus não é 3 pessoas, Deus é um só, que opera em 3 ofícios. Como Pai, Ele é sobre todos. Como Filho, Ele é por todos no Calvário. Mas como Espírito Santo, é Deus em vós. Deus em cada um de nós, o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas eu volto. E Ele voltou em forma do Espírito Santo. E durante as 7 eras da igreja, veja, o segundo átrio, onde estavam os castiçais, estavam vivendo sob o fogo, sob a luz do Espírito Santo. Uma vida moral correta, bons maridos, bons vizinhos e assim por diante. Mas ainda não era chamada para entrar além do véu. Por isso aqui no tempo do fim, depois que terminam as eras denominacionais, a igreja é chamada agora, debaixo das 7 vozes, dos 7 trovões, o mistério de sua descida, o mistério do 7º selo, o mistério do Filho do Homem, Deus agora em carne humana. E a igreja é chamada agora para ir além do véu, onde está vivendo agora a glória de Deus, a glória da Shekinah. Este véu tem que ser rompido pelo Espírito Santo. Por isso que quando esse anjo apareceu para Josué, Josué achava que era um soldado inimigo, e ele perguntou, és tu dos nossos ou és contra nós? Disse o anjo, tire os teus sapatos, porque a terra em que tu estás é terra santa. Então o anjo rasgou o véu para Josué, e Josué soube que era o anjo do Senhor. Era o mesmo que apareceu para Moisés em forma de um pilar de fogo. Mas agora estava em forma de um homem na nova terra. Sim, o véu foi rasgado para ele. O véu foi rasgado pelo poder do Espírito Santo. E este véu tem que ser rasgado agora para cada um de nós. Já na terra da promessa, entrando agora a eternidade. Veja, para saber que o anjo forte, Jesus Cristo, veja, aquele de Mateus 25, eis aí vem o esposo. Sim, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O anjo do pacto, por isso ele aparece em Apocalipse 10 com um arco em sua cabeça. Veja, esse é o mistério que está se desvendando através da mensagem. Esse é o 7º selo. É o que essas 7 vozes que estão dentro dessa mensagem estão revelando a cada um de nós. E você é chamado para ir além do véu. Rasgar o véu de tradições de apenas um homem de Deus,
o homem que foi usado por Deus, um grande profeta, um curador divino, um homem que tinha dom de discernimento, um dom para revelar a palavra, etc. Ir além disso, era agora Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o anjo do sétimo selo, o anjo da sétima era, o anjo da sétima taça. Veja que o tema da mensagem do ministério do Urbano era Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tentando abrir esse mistério para que você pudesse ir além do véu e não olhar para a casca, para o véu de carne, mas ir além do véu e saber quem estava além do véu era o mesmo Deus que apareceu para Abraão. Por isso, Jesus disse aos fariseus do seu dia: Abraão viu o meu dia e se alegrou. O próprio Jesus estava interpretando que aquele anjo que veio a Abraão era o mesmo Deus que estava ali perante eles. E o profeta tentou mostrar para nós, por todas as mensagens, que aquele Deus que veio a Abraão, aquele Deus que estava dentro de Jesus Cristo, era o mesmo Deus que estava na plataforma, discernindo os pensamentos do coração, abrindo os mistérios da palavra, trazendo a palavra, a sua manifestação, e ele pregou: há um homem aqui que pode acender a luz. Por isso nós somos chamados a entrar além do véu. No livro de Hebreus, temos o apóstolo São Paulo falando a respeito daquele tabernáculo lá no passado. Ele está mostrando aqui no livro de Hebreus que aquilo era uma figura da verdadeira igreja. Ele disse, capítulo 9, ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário, que para nós representa as 7 eras da igreja. Os pães da proposição, sendo comido apenas pela igreja, que passou pelo altar do sacrifício, a Páscoa, que se lavou na bacia, batismo em nome de Jesus, e entrou para dentro, através do batismo com o Espírito Santo, a luz do Espírito de Deus que incendiou o primeiro pavio na era de Éfeso, e veio sucessivamente acendendo cada era, até chegar aqui na última era. Porém, você tem que ir além das 7 eras. A era da Laodiceia foi a última, ela morreu quando se organizou, ela morreu quando jogou para fora o Filho do Homem. Sim, essa é que é a grande verdade. Mas agora você é chamado para viver não debaixo da luz dos 7 candeeiros, mas ir além do véu, e viver na presença da glória da Shekinah. Agora, o Filho do Homem, durante as 7 eras, foi Filho de Deus, mas agora é o Filho do Homem, Deus encarnado, Deus profeta, o mesmo que veio a Abraão, o mesmo que estava dentro de Jesus Cristo, vindo a nós agora. Veja, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes do primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Agora a minha pergunta é, quem que é esse sumo sacerdote que entrava uma vez no ano, atrás do véu, no dia 10 do mês 7? Não é uma Mombrana, não é nenhum homem, é o próprio Jesus Cristo, o Filho do Homem, que entrava agora para aplicar a vida no propiciatório, que hoje é o nosso coração. Quem está aí agora aplicando em você a vida? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Não é ele Jesus Cristo? Agora, você não pode ficar vivendo apenas da luz dos 7 candeeiros. Foi boa, mas agora é a glória da Shekinah. Tem que ir mais para dentro, onde está o poder para transformar. Por isso, irmão Brana, falando
desses 3 átrios, na mensagem Por que as pessoas são tão inconstantes, ele abre um grande mistério e responde muitas perguntas a respeito de por que as pessoas são tão inconstantes, por que muitas pessoas estão se metendo em confusão doutrinária, por que muitas pessoas não estão mais hoje na comunhão, por que muitas estão querendo até no comunismo. Porque nunca entraram na presença da glória da Shekinah. Parágrafo 89. Bem, ele entra no átrio agora, no segundo. Esse do capítulo 9 de Hebreus. Agora, o que está lá? As 7 castiçais dourados junto a esse lugar sagrado e estão dando luz. Os candelabros estão dando luz. Isto é para o homem que deixa de beber, deixa de fumar, deixa de mentir, deixa de roubar, trata bem o seu vizinho. É bom para sua esposa, abre parênteses, ou é bom para seu marido, do mesmo jeito, homem ou mulher, fecha parênteses, o crente. Ele entrou em um lugar onde ele deixou toda a sua maldade, o qual é através do sangue com santificação, limpo. Sim, ele é chamado para uma nova vida e ele entra lá. Ele não tem que andar pela luz lá fora, ele tem uma luz melhor. Ele está caminhando pela luz dos 7 candelabros dourados, os quais estão queimando azeite de oliva e o azeite representa o Espírito Santo. O fogo era o batismo que o trouxe, batizando até mesmo é batizado, bem ali dentro pelo Espírito Santo. Mas você ainda não está escondido, você não está atrás do véu. Essas foram as 7 eras da igreja. Esse foi o período do livro de Atos dos Apóstolos até chegar na era de Laodiceia. Essas eram as eras denominacionais por onde a vida passou, mas ainda precisava chegar ao topo da pirâmide, a era da pedra angular, a era do grão, e a casca escondia lá dentro um pequeno germezinho. Mas então chega a hora, veja, nos dias agora da era da pedra angular, da era da noiva, o 7º selo. Veja, a igreja é chamada para ir além do véu agora. Essa é a única era em que é exigido que você entre além do véu. Durante as 7 eras, não foi exigido. Era somente o Filho de Deus, o Espírito Santo. Mas agora, o Filho do Homem, o sumo sacerdote, entrando além do véu, no dia 10 do mês 7, na mensagem de Apocalipse 10, 7, chamando eu e você para entrar além do véu, romper as tradições de apenas um bom pregador, de apenas um homem usado por Deus, de apenas um curador divino, porque eram as tradições que se trouxe durante as 7 eras. Homens de Deus, homens usados por Deus, homens de Deus, homens usados por Deus, mas agora é o próprio Deus. Rompa o véu de tradições, abra seu coração, creia no 7º selo, na descida do anjo forte, para viver na luz da glória da Shekinah, para ser transformado em ordem, para ir no arrebatamento. Veja, parágrafo 90, aqui está ele está caminhando ali nesses 7 castiçais dourados, há muita luz lá, sim, mas há dias quando essas luzes ficam embaçadas, há dias em que as lâmpadas fumegam e a luz não é tão boa, há momentos em que as luzes devem ser reacendidas novamente e você precisa pedir emprestado um pouco do vizinho para acender uma vela da outra. Isso ainda não é uma boa luz. Agradecemos por isso, mas ainda não é uma boa luz. Oh, irmão, você vê isso? Ainda não é a luz correta. Você diz, irmão, eu falei em línguas, eu gritei, é maravilhoso, mas deixe-me lhe dizer algo diferente. Tudo bem, e ele está caminhando nessa luz. É uma luz artificial, não é a luz do sol, a luz da lua ou das estrelas. O homem justificado nos átrios, quando a noite vem, ele tem uma luz muito fraca, apenas das estrelas, talvez uma luz pálida, muitas nuvens flutuantes, e ele está numa condição terrível. Mas o homem aqui, no altar, que se mantém sob uma consagração e diz, Senhor, eu vou viver perto de ti, eu sou diácono na igreja, ou alguma outra coisa, eu vou viver bem para o meu vizinho, vou tentar o meu melhor para fazer o melhor para o meu Senhor. Bem, ele está vivendo uma vida melhor, sua luz raramente se apaga, mas elas fumegam e elas tendem a acender uma da outra. Veja, por isso que durante as eras, as igrejas se meteram em confusão. Veja, mas o homem que caminha além disso e entra, quando o mundo fica do lado de fora, quando o véu cai ao redor dele sob a junção das asas do querubim, a grande glória da Shekinah, veja, estava ali suspensa dentro, nunca enfraquecia, nunca se apagava, e o homem que vive na presença do Deus sob o véu, vive na glória da Shekinah. Não me importa se as tempestades estão furiosas,
ou as nuvens, ou a lua não brilha e as estrelas não brilham, quando os candelabros se apagam, isso não importa. Ele está vivendo na glória Shekinah de Deus, sob o poder do Espírito Santo. Não se apaga à noite, não se apagava. É uma espécie de uma luz mística, um tipo de luz incandescente, suave. E o crente em descanso caminha do lado de dentro do véu, a glória Shekinah, onde a panela de maná estava, onde ele come diariamente, nunca se acaba, ele come do maná. Ó, que coisa! Ele não tem nenhuma preocupação com o mundo, tudo foi solucionado. Deus estava sobre ele, ouvindo suas orações e respondendo a sua oração. Não apenas isso, mas ele está vivendo bem na presença do Rei, Deus da glória Shekinah, ou Deus na glória Shekinah. Cada vez que alguma coisa começava assim, aquilo não podia chegar até ele, ele não ouvia aquilo, ele não poderia. Os gemidos do mundo estavam do lado de fora. Este é o crente desta hora agora. Não vai se denominar, não criará outra denominação, não haverá mais credos, mais dogmas, não haverá mais mistura. Agora já entrando a eternidade, sob a presença desse pilar de fogo. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.